Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional como programador front-end, tá bom? Eu nem sei se eu sou o melhor exemplo a ser seguido ou exemplo de nada, tá? Mas eu recebo muitas dúvidas pedindo para que eu fale um pouco de como eu consegui o meu primeiro emprego, como que eu consegui aprender as tecnologias e tudo mais, tá? Eu vou ler uma pergunta, mas eu recebo algumas perguntas aí cada mês, tá bom? Então eu vou mostrar aqui na tela uma das perguntas. E tá aqui. O aluno Renan perguntou há 5 meses atrás, mas eu acho, aqui essa pergunta ela consegue sintetizar bem as principais dúvidas dos alunos, por isso eu selecionei ela, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma dúvida um pouco diferente. Eu tô vendo a possibilidade de em 2 meses conseguir pegar alguns freelancers e muitas vezes a gente sabe que em 2 meses não dá para saber tudo de HTML, CSS e JavaScript. Isso você tem razão. 2 meses não é tempo suficiente para saber tudo, mas é tempo suficiente para você dar os primeiros passos, tá? Vamos lá, continuando. No seu caso, no início, como você fazia para lidar com tanta informação? Digo, você aprendia conforme a necessidade no dia a dia ou procurava praticar vários conceitos várias vezes? Pergunto isso porque pratico todo dia, claro, mas vou levar muito tempo só para ficar praticando cada ferramenta e comando do CSS, por exemplo. E estou tentando deixar isso mais prático e que não me faça ficar tanto tempo, não me faça ficar tanto tempo, acho que ficar tanto tempo praticando, né? Queria saber de você, no início, como você sabia pouco, mas buscava as informações na internet conforme necessidade ou gastou um tempo só aprendendo e praticando? Então vamos lá. Voltando aqui para minha webcam. E é isso aí. Bom, primeira coisa que eu quero falar é que quando eu comecei a trabalhar com internet, era um pouco mais fácil as coisas, tá? As coisas eram mais simples, tá? Por quê? Porque JavaScript era usado para coisas muito simples de web pages, né, de páginas na internet, tá? Por exemplo, validar um formulário, abrir e fechar um menu e esse tipo de coisa, tá? Abrir um modal, fazer um carrossel, esse tipo de coisa que a gente fazia. E quando eu tinha que desenvolver esse tipo de coisa, no começo, pessoal, eu ia procurar muita coisa na internet, né? Então precisava validar um formulário. Ia lá na internet, buscava o código, meio que copiava e colava o código mesmo e ia adaptando, tá? Então no começo eu fazia dessa forma. Mas vale lembrar que quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu não era, digamos assim, contratado para trabalhar com internet, né? Eu tinha uma pequena consultoria, uma pequena empresa que oferecia esse serviço. Começou com um simples site que oferecia serviço de criação de páginas e criação de sites, tá? Depois eu acabei fazendo sociedade com outras pessoas que também tinham empresa muito semelhante à minha e a gente acabou criando uma empresa um pouco maior, tá? Essa empresa existe até hoje, ela mudou um pouco o foco, não é mais tanto de desenvolvimento de projeto para a internet, mudou um pouco o foco. Hoje ela trabalha com outsourcing, mas a empresa continua até hoje, bacana? Então, naquela época, quando eu comecei a trabalhar por conta, a gente ia fazendo dessa forma. Ia no cliente, visitava o cliente, levantava os requisitos, via qual era a necessidade do cliente, e aí fazia o projeto, elaborava e tudo mais, tá? Então, foi assim que eu comecei a trabalhar com internet. Mas, depois, eu acabei tendo que migrar um pouco de área, porque eu precisava melhorar minha renda, enfim, por vários motivos, e acabei indo trabalhar com design gráfico. Minha formação é de design gráfico, tá? Mas eu sempre tive ali um pezinho na internet, né? Então todos os projetos que envolvia a internet acabava caindo no meu colo porque eu já tinha uma certa experiência com isso, bacana? Depois que o mercado se estabeleceu, o mercado de internet, né? Aquela época era a famosa época do site feito por sobrinho, que como se fosse hoje, cobrava R$ 300, tá? Então teve uma época que isso era muito dominante, assim, muitas empresas preferiam pagar pro tal do sobrinho para fazer um site mais ou menos ali do jeito que dava, tá bom? Então teve um momento que o mercado ficou muito saturado de profissionais e profissionais pouco qualificados. Isso acabou me desanimando um pouco. Depois de um tempo, isso meio que acabou. As coisas elas começaram a se estabelecer de uma forma um pouco melhor, tá? Ou seja, ainda tinha mercado para os tais sobrinhos, tá? Ainda tinha as empresas que queriam esse tipo de serviço, mas já tinha empresas também que valorizava o serviço de desenvolvimento web profissional, tá?
Existiam empresas que não se importavam de investir um valor um pouco mais alto para ter um serviço um pouco melhor, seja em questão de SEO, seja em questão de acessibilidade, performance e por aí vai, tá? Então, nessa época, eu voltei para o mercado de desenvolvimento web. E o meu primeiro emprego formal foi em 2010, como programador JavaScript ou programador front-end, sei lá como é que tá na minha carteira profissional, tá? Mas foi em 2010, não faz tanto tempo assim. Meu primeiro serviço, meu primeiro emprego registrado como programador foi em 2010, numa grande agência de publicidade bastante conhecida, tá? E lá eu fiquei 3 anos. E como eu consegui ingressar nessa empresa, né? Mesmo sem ter tido nenhuma experiência assim registrada antes, né? Bom, basicamente a vaga ela precisava de muito JavaScript, e então eu já estava trabalhando com design na época, e aí eu consegui uma entrevista numa segunda-feira, tá? E o que que eu fiz? Eu passei o sábado e o domingo estudando JavaScript, tá? Eu já tinha um pouco de conhecimento de tanto copiar e colar código, mas eu sabia que isso não era suficiente para fazer essa tal da entrevista, e se tivesse um teste técnico eu deveria estar preparado. Então estudei sábado e domingo, mais ou menos ali 10 horas no sábado, 10 horas no domingo, e me preparei bastante. Estudei o básico, tá? E aí fui lá na segunda-feira, fiz a tal da entrevista, conversei bastante com um recrutador, que depois ia virar meu chefe, né? E depois eu fiz uma prova de JavaScript, e era uma prova em papel, sulfite e caneta. E o que que eu tinha que fazer nessa prova? Qual que eram os enunciados? Era escrever, por exemplo, validação de formulário, era escrever coisas simples de JavaScript, não era uma prova muito complexa, tá? Então eu fui bem nessa prova e fui contratado, tá? Aí eu fiquei durante 3 anos e depois eu resolvi procurar outras oportunidades. Acabei indo trabalhar numa empresa de consultoria, desculpe, numa empresa de educação corporativa, melhor dizendo, tá? E por lá eu fiquei durante 5 anos, tá? Aos quais o primeiro ano foi efetivamente nessa empresa de educação corporativa, e depois o departamento a qual eu trabalhava acabou migrando, virou uma startup, tá? E nessa startup eu fiquei então 4 anos trabalhando, tá? E nessa startup o que que a gente fazia? A gente desenvolveu um aplicativo, como se fosse uma web app, e foi lá que eu comecei a trabalhar com o AngularJS, né? O Angular na primeira versão. Bacana? Só que aí a gente tinha um pequeno problema. Como era uma equipe muito pequena, era uma startup, era uma sala extremamente pequena, com poucas pessoas trabalhando. Então a gente começou o projeto com AngularJS e depois a gente ficou preso nessa tecnologia, não conseguimos evoluir, porque tinha que ficar desenvolvendo as novas features e tudo mais, e não dava para parar essas novas features para desenvolver uma outra aplicação, fosse com o React ou fosse com o Angular depois, né? O Angular na versão 2 para frente, o Angular mais, né? Ou melhor, só Angular, né? Então a gente meio que travou um pouco ali no AngularJS, mas é a vida, certo? Bom, basicamente é isso. Depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei então entre a empresa de educação corporativa e a startup, eu fiquei durante 5 anos, e eu já ministrava cursos, né? Seja presencial, ou seja online. Eu já tinha essa fonte extra de renda. Da aula sempre foi uma coisa que eu gostei muito, tá? Então eu já dava aula aos sábados e dava as aulas à noite, tá? No período da noite. Então, das 7 às 11 da noite, eu ministrava aulas em várias escolas aí em São Paulo, que era onde eu morava, tá? Depois eu fiquei simplesmente trabalhando com cursos online, tá? Fiquei durante mais ou menos aí 1 ano e estava muito bem, estava bacana, estava gostando, estava trabalhando de casa, perto da minha família, estava tudo uma maravilha. Só que um dia eu recebi uma mensagem de um aluno, inclusive, que me mandou uma mensagem para me agradecer, né? Me agradecer porque ele tinha conseguido o emprego de programador front-end e tinha vindo morar na Europa. E aí ele me convidou para vir também, ele perguntou se eu tinha interesse, a qual eu pensei bem, falei, poxa, seria uma experiência legal, sair um pouco do país. Eu morava em São Paulo e o lugar mais longe que eu tinha ido era Osasco, tá? É brincadeira, mas eu nunca tinha saído do país, tá? Então eu vim, acabei aceitando a proposta de emprego e hoje eu estou aqui já há 2 anos numa empresa de consultoria aqui em Portugal
como programador front-end também, tá? Meu primeiro projeto que eu peguei nessa consultoria foi um projeto para trabalhar com Angular. Trabalhei ali entre 3 ou 4 meses. E a partir, no projeto que eu estou agora, é um projeto onde eu utilizo basicamente JavaScript puro, né? Então, apesar de eu ter um pouco de contato com AngularJS, bastante, né? 4 anos praticamente, depois um pouco de contato com o Angular na nova versão. Agora eu voltei a trabalhar com JavaScript puro. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito, eu posso fazer um outro vídeo só para contar como eu consegui isso, como eu consigo trabalhar com JavaScript puro em 2021, né? O mundo front-end aí é dominado por bibliotecas e frameworks, mas eu consigo trabalhar com JavaScript puro e eu particularmente gosto muito, né? Apesar de que eu também acho bem interessante o conceito do React, já estudei o React por conta, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar em projetos reais com ele, mas sim, já estudei, já vi como é que era um componente React e gostei até, achei bem legal, eu acho que trabalhar com React seria até divertido, mas nunca tive oportunidade, então é a vida, né? Ok? Então é isso. Sobre a minha experiência profissional, é essa. Então, como você pode ver, como eu, no início, as coisas eram mais simples, era mais fácil para se começar, tá? Então, eu comecei ali copiando e colando o código da internet, depois eu fui me profissionalizando. Quando eu consegui meu primeiro emprego formal, foi quando eu comecei a comprar livro. Eu comecei a comprar os livros que vocês veem aqui nas estantes, é um livro daquela época, de quando eu entrei na agência de publicidade há um pouco mais de 10 anos. Então eu comecei a me especializar em JavaScript, comprei livro de CSS, comprei livro, enfim, comprei vários livros técnicos. Aqui eu tenho só alguns, tá? Alguns ficaram no Brasil, eu trouxe só os que eu realmente queria trazer, né? Queria sentir falta se eu não os trouxesse, tá? Mas então é isso. Comecei a estudar um pouco mais e lógico que eu praticava bastante, mas mais comum é praticar quando se tem a necessidade, tá? Então, quando eu tenho a necessidade, eu vou lá e aprendo aquela coisa, tá? Eu já estudei muitas coisas que nunca usei. Por exemplo, teve uma época que eu trabalhei bastante com Flash, fazendo animações, e eu estudei durante muito tempo, de final de semana, uma tecnologia, eu não lembro agora, eu acho que era Paper Vision, alguma coisa assim, que era para trabalhar com 3D dentro do Flash, tá? Então, estudei bastante aquilo, nunca tive oportunidade de trabalhar com o 3D dentro do Flash. Então, quer dizer, a gente acaba estudando um monte de coisas que nunca usa, né? Fiz um monte de curso de ActionScript, eu também adorava ActionScript, mas no final das contas, tudo tudo teve alguma utilidade, né? Porque tudo que você estuda, seja em programação, ou seja em qualquer área, você acaba assimilando, acaba abrindo um pouco mais a mente para as coisas que estão à volta, né? Então, por mais que eu nunca tenha trabalhado, por exemplo, com o 3D dentro do ActionScript, aquilo foi interessante porque eu tive que aprender, tive que melhorar a minha lógica de programação e etc, tá bom? Mas o mais importante dizer é que todo esse processo de aprendizagem, pelo menos para mim, foi muito natural. Eu entrei na empresa, eu fui contratado a primeira vez, fui aprendendo, fui trocando ideia com as pessoas, fui comprando livro, estudando, mas foi muito natural, sem muito estresse, tá? Eu percebo que hoje em dia, principalmente quem está iniciando, já começa com uma ansiedade, com um pouco de pressa de querer saber tudo rápido, precisa saber em 2 meses, em 3 meses, né? Eu não tive isso, eu fui meio que mais naturalmente, as coisas foram acontecendo de forma um pouco mais natural, tá? Então, eu tenho algumas dicas para vocês, tá? Então, a primeira dica que eu quero falar, especialmente se você for desenvolver projetos freelance, seja honesto consigo mesmo e com o cliente, tá? Não aceite fazer coisas que você acha que você ainda não está preparado. Seja honesto consigo, tá? E seja transparente com o cliente, ok? Sendo transparente, não tem problema nenhum em não saber, tá bom? Mas não se engane e também não se cobre muito, né? Não tenha essa preocupação excessiva de aprender logo e aprender logo o melhor, tá? Ou seja, não se cobre muito, né? E dê tempo para que você aprenda de maneira que não se estresse. Porque se você começar a se estressar
para aprender, aquilo vai acabar se tornando um tormento e não vai ser uma coisa agradável, tá? Aquilo vai começar a pesar depois de um tempo, tá bom? Então você tem que aprender, mas de uma maneira natural, sem que isso se torne algum empecilho para o seu processo de aprendizagem, bacana? E além disso, né, eu acho que eu já falei, mas de tempo ao tempo, não se cobre para aprender rápido. Não tenha muita pressa para aprender muito, para aprender tudo, tá bom? Essas coisas vêm com o tempo, seja paciente. Legal, pessoal? Então é isso. Espero ter contribuído um pouco. Não sei, como eu falei, não sou nenhum exemplo a ser seguido, não fiz nada demais, as coisas foram acontecendo naturalmente, tá? Eu vim, tô morando na Europa, agora tô morando em Portugal, mas não foi um mérito meu, eu não fui atrás, foi as coisas que foram acontecendo naturalmente, tá? Então é isso. Espero ter contribuído, espero ter ajudado de alguma forma. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.